Olá, peregrino que chegou ao podcast Conversa com o Meu Pastor. Meu nome é Hirata Abe, sou cientista social e converso com o meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, que fala direto de Goiânia. Falamos de maneira informal sobre assuntos do cotidiano, sociedade e da fé cristã. Acreditamos que a fé cristã pode curar as pessoas que estão imersas em processos adoecedores e que precisam ser diagnosticadas. Afinal de contas, o que nos adoece e como a fé cristã pode nos curar? A conversa é sempre boa, os temas são totalmente relevantes. Venha então para mais um episódio e que comece a cura. Olá, peregrino, você está no 5º episódio do podcast Conversa com o Meu Pastor, comigo, Hirata Abe, que falo com o meu pastor, Dr. Anderson Clayton Pires, direto de Goiânia. Pastor Anderson é doutor em hermenêutica bíblica e também em sociologia. Por mais de 30 anos, tem estudado o fenômeno evangélico, além de ter vivido por algum tempo identificado por essa pertença assim como eu. Para saber mais sobre sua formação e confissão, recomendo que vejam os primeiros 25 minutos do primeiro episódio do podcast Crer para Viver, que se encontra no YouTube, no Deezer, aqui no Spotify e no TikTok. Sabemos que nossas conversas têm gerado novas crenças em seu sistema de crença. Se esse for o seu caso e queira conversar conosco, escreva-nos no e-mail conversa.comeupastor@gmail.com. Vou repetir, conversa.comeupastor, tudo junto, @gmail.com. Esse podcast é para quem tem ouvidos para ouvir o que tem sido proposto. Te convido então a abrir seus ouvidos da fé e deixar ser curado na sua fé. Que comece a cura. E aí a minha mais velha, minha primogênita aqui A Zoe. Zoe, ela veio, eu estava assim, em frente ao computador, escrevendo Rio, ela veio sem me avisar, cara. Ela veio, pulou em cima das minhas costas com aquela unha dela. Nossa! Eu chamei ela de tudo quanto é nome, eu chamei a raça dela. Eu fui até a 9ª geração. Porque entrou a unha dela que se Meu Deus, pastor. E ela tem essa mania de escalar minhas costas e ficar no meu ombro. Sim. Não sei o que dá nela. Ela fica olhando assim, ela quer chegar no meu ombro e ela sobe pelas costas. Só que ela me avisa, eu tô normal, não tô nem esperando, né? De repente a unha dela entra assim. Meu Deus. Entra na camisa, entra na pele, né? Porque a camisa não segura. Aí eu falei assim, ô sua desgraçada, filha da puta. Aí depois que eu passo a raiva, né, eu fico olhando ela e começo a brincar com ela. Mas vamos lá aí. Ai. O nosso tema hoje vai ser um tema sobre a relação, o Evangelho e o modo de vida, envolvendo sobretudo a questão de como encarar a questão do trabalho, né? O trabalho, a carreira. Será que a fé cristã ela nos orienta, ela nos dá um norte em relação a nos conhecermos melhor, sabermos nossos dons e talentos, baseado nisso criar, ter uma escolha baseada nesses dons e talentos? Por exemplo, como é que alguém que tem dom e talento para
alguma coisa e escolhe outra pelo critério financeiro, ou então pelo critério do status, ou então pelo critério, sei lá, qualquer tipo de critério. Sim, sim. Hira, é o seguinte, minha voz está saindo bem aí, né? Tá. É o seguinte, a resposta é um pouco longa, né? Ótimo. É um pouco longa, mas eu acho que vai esclarecer bastante a sua dúvida, né? É porque nós temos duas noções, duas visões de mundo. Vamos chamar duas visões antropológicas de mundo, né? A primeira, se tem uma noção de que o homem ele vive, mas ele vive para uma agenda, e essa agenda é uma agenda que parte de um princípio da progressão, vamos chamar assim. O Antigo Testamento ele contém uma noção de vida, não é de uma vida que se estabiliza, uma vida em que abaixo poder de mobilidade, ou nenhum poder de mobilidade social, eu também diria. Então é uma sociedade, não se trata de uma sociedade estamental, é uma sociedade onde há ricos, classe média e pobres, né? Então é uma sociedade estratificada, com estratificação de privilégios e benefícios também, né? Então aqueles que são portadores de um grande volume de patrimônio, como é o caso do Jó, por exemplo, né? Ele acabava tendo uma espécie de liderança social, né? Pelo status que ele carregava, pelo prestígio que ele tinha, né? Porque na antiguidade o capital econômico ele dava projeção social, dava respeito, né? E, portanto, quem tinha o poder econômico, ele tinha poder na fala, ele tinha um poder nas decisões de pequenos grupos, sejam eles grupos nômades que se encontravam vez por outra, sejam eles grupos tribalistas, né, que se fixavam temporariamente em regiões, né? Enfim, o capital econômico ele já é um valor, né, bem antes do capitalismo moderno se inserir dentro desse horizonte de mundo que nós fazemos leitura há basicamente 500, 600 anos, né? Então, entre o Primeiro Testamento, já nos deslocando para o Segundo Testamento, aliás, no Primeiro Testamento, que é o Antigo Testamento, a noção, portanto, de mobilidade acaba sugerindo que para se chegar aonde se quer, ao topo, né, e se valorizava muito a riqueza, se valorizava muito o ouro, a prata, né? Meu Deus é o Deus do ouro e da prata, né? Era uma visão que em si já preconizava o tipo de valor que aquela sociedade tinha. A terra era uma terra que tinha um poder monetário, poder de venda alto, né? Então as pessoas que tinham grandes terras, grandes volumes de extensão de terra, eram consideradas pessoas, os grandes latifundiários da época, né? Portanto, como a sociedade se dependia muito da atividade agrícola, né, e também da pastoril, isso acabava beneficiando, sobretudo para quem criava animal, etc., né, para fazer algum tipo de uso, seja da lã, seja de que coisa fosse, né, que fazia, que exercia esse tipo de atividade pastoril, né? Eu acho que o livro de Eclesiastes e Provérbios expressa o tempo todo essa coisa sobretudo de Provérbios, né? Expressa o valor da vida intramundana, né? Quer dizer,
não se projetava, não se falava muito da vida após a morte. A noção de vida no Antigo Testamento é uma noção de vida mais materialista. Ela é uma noção que restringe, né? Restringe a ambição das pessoas para a existência intermundana. Então, não é isso. Quando você tem a sua expectativa voltada para a vida intermundana, você passa a valorizar essa vida intermundana, você se acomoda nesse espaço intermundano e você valoriza para crescer nesse espaço. Sim. Crescer em termos de progressão material, em termos de progressão econômica, em termos de progressão social. Então, você força a sociedade a criar uma espécie de pêndulo, né? Que hora se move para cima, hora para baixo. Então, é uma sociedade móvel, uma sociedade de mobilidade social. Então, essa noção essa visão antropológica de mundo, ela ganha, né, uma mudança, porque o homem no Antigo Testamento ele é valorizado muito pelo que tem. Né? Então, como é que os reis eram honrados? Eles eram honrados quando os povos chegavam, os povos traziam coisas de valor financeiro, de valor monetário, de valor material. Então, e presenteava o rei. Essa noção de mundo, ela sofre uma mudança muito forte no Segundo Testamento, no Novo Testamento, e a gente começa ali, já no Evangelho de Mateus, já no iniciozinho, lá no Sermão da Montanha, já existe uma clara exposição de uma versão antropológica de mundo em que não se deve valorizar a vida nos mesmos e abaixo dos mesmos critérios que se valorizava o Antigo Testamento. Sim. Então, olha, não andeis ansiosos, Jesus falando, pelo que é vez de comer, pelo que é vez de vestir. Né? Então, se tornou consenso, para a gente não estender muito, é que a antropologia do Novo Testamento, ela nos traz uma noção de que para o homem sobreviver no mundo, ele, sobretudo do ponto de vista da fé cristã, ele não precisa concentrar poder pela via do capital econômico. Ele não precisa. E ele também não tem que associar capital econômico com capital social. E boa parte das pessoas, quando compram um carro novo, elas não compram um carro novo para ter uma certa segurança para dirigir na estrada. Elas compram para o vizinho ver que elas estão melhorando na vida, né? Elas estão crescendo, né? Elas estão crescendo, elas estão subindo essa escalada, né? Da progressão social, material. Então elas meio que estão competindo. Quando parece um carro novo, elas estão chamando as pessoas para uma competição. Olha, eu tô com o meu carro novo aqui, o seu, quando é que chega? Né? Então, puxa esse diálogo. Ele é um diálogo que é feito sem palavras, ele é muito mais expressão simbólica, né? Expressão simbólica de uma economia ou de uma, eu diria, de uma versão de mundo em que a terra, a matéria, isso eu estou falando da versão de mundo da fé cristã, né? Sim. A terra, os bens materiais passam a ser relativizados do ponto de vista de uma compreensão da ética capitalista. Existia o capitalismo na época de Jesus? Existia. Então existia pelo menos três classes sociais. Existia a classe mais alta, a classe rica, né? Sim. E geralmente quem fazia parte dela tinha uma ligação direta ao poder político, no caso dos governadores, né? De cada parte lá da região da Palestina, Galileia, etc., Judéia.
E havia também uma certa há um certo privilégio por parte dos sacerdotes, que também eram considerados pessoas ricas na época de Jesus, né? E, portanto, havia, como eu disse numa conversa com você, havia também o costume de sacerdotes serem adeptos de uma poligamia, né? Sim. A poligamia era uma prática que só poderia ser exercida por uma pessoa que tinha um poder aquisitivo alto. Sim. E ela tem um custo econômico, né? Um custo econômico, você tem que, na verdade, você não tem uma esposa e as amantes. Sim. Você tem várias esposas, você tem que ter a responsabilidade de sustentar todas elas, né? E não é para qualquer um isso aí. Existia a classe média, que basicamente era a classe que era composta de saduceus, né? E fariseus. Saduceus e fariseus estavam ali dentro daquele extrato chamado extrato mediano, de uma classe, de uma sociedade estratificada. Existiam os pobres. Sim. Os pobres, assim eu diria, os pobres que não são miseráveis. Eram os rabinos, eram os doutores da lei, né? Eram os escribas, e que eles viviam basicamente de uma atividade educacional, né? Eles criavam grupos de estudo ou grupos de discípulos, né? E sobreviviam da ajuda financeira que esses grupos de ensino de discípulos davam para eles, né? Então era um meio de sobrevivência. Obviamente que existiam os pobres miseráveis, aqueles para os quais Jesus se dirigia, por exemplo, no Sermão da Montanha, aqueles que estavam presentes lá, aqueles que acompanhavam Jesus, aqueles que estavam presentes na época do sermão de Jesus, quando ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Sim. Esses são os miseráveis. Para esses também, Jesus está dizendo, olha, não andeis ansiosos pelo que haver de comer e pelo que haver de vestir. Então, o pobre, no entanto, o pobre da época de Jesus, é um pobre que tinha mais ou menos um traço imaginário, um perfil imaginário parecido com aquele que foi exposto pela interpretação da teórica, né, do Gramsci. O Gramsci é aquele... O italiano lá, preso lá. Sim. As cartas do... Ele escreveu o livro lá, as cartas... esqueci o nome do livro. Sim, esse. Então o Gramsci, ele dizia que o grande problema do pobre é quando ele passa a desejar o ideal de vida do rico. Ele passa a querer consumir a etiqueta da roupa do rico. Sim. Portanto, mesmo sendo pobre, ele sempre, quando tem a oportunidade, ele vai numa loja para consumir o que o rico consome. É uma forma dele se entender valorizado dentro da sociedade por uma aquisição e que só um rico pode fazer, e portanto é como se eles fosse, ao consumir algo que o rico consome, é como se ele subisse essa escalada, essa escala social, né? Se ele consome bens parecidos do rico, então ele está subindo. A sensação de subir, né? E é algo parecido com isso, porque Jesus fala exatamente isso. Vocês estão ansiosos pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir. Né? Então, era uma preocupação que era meio que incompatível, incondizente com as condições sociais de vida que eles tinham naquela época, porque eles, na verdade, não tinham lar. Não posso dizer nem que eram nômades, né? Ou se eram uma espécie de seminômades, né? Na época. Então, viviam em condições precárias, viviam se locomovendo aqui para ali, às vezes não tinham dinheiro para comer, para fazer uma refeição diária. Pois eram pobres, mas que às vezes cobiçavam coisas, um ideal de vida dos ricos. Então Jesus... pode falar, pessoal. Jesus, ele se refere a esses pobres e fala, olha, cuidado, porque vocês estão correndo risco na condição que vocês... a condição ou o extrato que vocês representam está cobiçando uma coisa que vocês jamais poderão obter.
Vocês jamais poderão obter ou desfilar o padrão de vida que vocês querem, né? Com roupas caras, etc. Né? Eu lembro que no The Chosen, esse seriado que está passando agora, tem um momento que uma conhecida de João Batista chega e faz uma doação de uma peça de roupa cara para os discípulos, para ajudar os discípulos na questão de sobrevivência mesmo do grupo, né? E as mulheres olham para aquilo e falam, nossa, isso é muito caro, essa peça, né? Era uma peça de roupa que tinha sido doada por uma mulher, né? Uma mulher próxima ao pessoal da nata política de onde lá da Judeia, né? De onde o João Batista também fazia as suas exclamações, né? As suas afirmações de juízo contra a família, sobretudo contra o governador da região. Pois bem, então nós temos aí duas visões teológicas de mundo. Em uma visão teológica, a fé que se tem é que Deus vai prosperar a nação. Sim. E prosperando a nação, ele prospera os indivíduos. E, portanto, todos eles vão para Canaã com a expectativa de lá chegarem, vão prosperar, vão construir suas casas, ter os seus gados, o plantio, e vão prosperar. E depois a gente vê que isso percorre todo o Antigo Testamento. Sim. Sabe, essa noção de valorização dessa posse, da posse material. Né? Pode ser que seja isso um dos agravantes das dores do povo de Israel quando eles eram cativos, né? Quando eles eram levados a cativeiro. Eles eram saqueados, né? Saqueados a nível individual e saqueados a nível de uma nação, sobretudo quando tocavam nos bens do templo, né? Então, aí a gente de repente termina o Antigo Testamento e a gente vai para o Novo Testamento e descobre que tudo que era valor no Antigo Testamento, essa outra versão teológica do mundo, do Novo Testamento que discorre agora, o Descortina, é um valor que contrasta. Impressionante, né, pastor? Aquele que foi desenhado ao longo do Antigo Testamento. Quer dizer, agora a sociedade já está estamentada, já está estabilizada. Nossa. A sociedade judaica já está estabilizada. Ela não está em situação de conquista, mas muito embora esteja sob o domínio do domínio romano, né? Está sob o jugo do domínio romano. Mas o Mateus é um cara de propriedade, nós temos o Zaqueu, que é um cara de propriedade, nós temos sacerdotes e escribas que fazem parte do Sinédrio, dentre eles Nicodemos, que é um cara de propriedade. Então, quer dizer, o domínio romano não impediu que pessoas, indivíduos cultivassem a prosperidade. No entanto, essa prosperidade ela é uma prosperidade que está presente numa minoria bem pequena de pessoas dentro do campo, dentro da sociedade judaica de então. A grande maioria, e havia uma maioria significativa, de pessoas que faziam parte mesmo de uma classe média pobre. Né? Incluindo Jesus. Incluindo Jesus. Média pobre. Então, essa era a realidade social daquele tempo. E a visão teológica que se introduz é o seguinte: olha, tudo que vocês têm, isso tudo é passageiro, isso tudo vai acabar. O reino de Deus está chegando. E vocês vão ter que passar a valorizar de forma diferente essas coisas que vocês têm. A posse, o valor da posse vai ter que passar por uma nova interpretação. Então, quando eu falo de uma versão teológica, é porque o Deus do Novo Testamento é um Deus que se contrasta com o Deus do ouro e da prata, que foi apresentado pelos profetas. O Deus do ouro e da prata, Jesus diz, olha, esse Deus, ele é um Deus que traz a riqueza, mas é um Deus que se assemelha com os traços
daquele Deus que é colocado como contraste ao Deus que Jesus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele chega-se até a chamar ele de Mamon, né, que é o Deus da prosperidade. Quer dizer, Jesus fala assim, olha, o Deus, o meu Deus e Pai, ele não está preocupado que vocês construam casas aí na terra, não, e que agigante o seu patrimônio, porque eu estou indo lá para o céu, eu estou indo lá para construir, preparar um lugar para vocês, para que quando tudo esteja preparado eu venha para buscá-los. Então, se ele for preparar esse lugar, construir o nosso novo lar, nosso novo e eterno lar, então por que a gente vai ficar com a atenção voltada para o aumento do patrimônio aqui? Por que a gente tem que falar primeiro sobre isso? Porque o trabalho é uma prática que está diretamente associado ao ideal de prosperidade. Infelizmente, agora vamos dar um outro salto, né? O século XVI, XVII, XVIII, eles acabam sendo, pela força de uma ética religiosa, Sim. Eles acabam assumindo uma nova configuração que dão um empurrão para o indivíduo em direção à valorização do mundo, ou seja, é uma desescatologização da perspectiva de esperança da vida intramundana. Totalmente. Então, veja bem, se o clima na comunidade, entre os cristãos do primeiro século, era um clima de iminência escatológica, isso lá no século XVIII, quando acontece a Reforma Protestante, isso acaba. Pois isso acaba completamente. Pois é. Sai do cenário e o que era antivalor no Novo Testamento passa a ser valor no século XVII, XVIII, XIX, por causa da influência dessa ética religiosa, que é a ética calvinista, né? O que é uma interpretação errada, né? Porque comprometeu as gerações futuras, assim. Na verdade, comprometeu o mundo ocidental, né? Porque o mundo ocidental, esse chamado capitalismo moderno, que o Weber estuda e apresenta lá traços, eu diria, axiológicos dele naquele livro clássico, né, A Ética Protestante do Capitalismo. Na verdade, aquelas exposições que são apresentadas ali são disposições que justificam a presença daquilo que o Weber chama, em todo o sistema capitalista, em toda a antropologia desenvolvida no sistema de produção capitalista, tem a presença daquele chamado, o que o Weber chama de impulso de aquisição, né? Aquele impulso de aquisição. Impulso de aquisição. Aquisição. Quer dizer, o Bauman vai chamar isso de impulso consumista, né? Consumista. Aquilo que a gente falava ontem, o que é o consumismo? O consumismo é a prática de se valorizar muito mais a aquisição de bens materiais que não são fundamentais para a manutenção da vida humana no mundo. Sim. Né? Então, a gente começa a perceber que com a valorização, ou melhor, o ressignificamento, a ressignificação, melhor dizendo, do conceito de vocação. O conceito de vocação é um conceito que, quando colocado no Novo Testamento, tem a ver com postura, atitude moral do cristão em relação contrastante com aquilo que se apresentava no mundo. Então, quando se fala vocação, é vocação no sentido de ser comparado de forma contrastante. Entendi. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Da vossa vocação. Da vocação. Então, essa vocação é o chamado para ser santo no mundo. Para ser separado, para ser contrastante do ponto de vista da ética, da comparação de duas éticas. A ética da fé cristã e a ética
preconizada pelo mundo, né? Então, o Paulo é bem claro, diz que, olha, vocação aqui é uma vocação com um sentido estrito. A ética calvinista fala assim, bem, nós precisamos rejeitar aquele sentido mais subjetivista do conceito, né? Porque nós temos que agregar no nosso critério de valor, agregar indícios que sejam mais concretos, que possam possibilitar para o cristão ter maior condição de saber se ele é ou não parte do grupo dos eleitos. Sim. Você entende? Então, é aí que eles querem chegar. Mas essa motivação que o Weber está percebendo, ele está fazendo leitura do sistema de crença desse pessoal, desses calvinistas, né? Do século XVII e XVIII. E aí ele faz essa leitura, é uma leitura que deve aborrecer bastante os presbiterianos de hoje, né? Mas não é só os presbiterianos, tem outras pessoas aí que se entendem como calvinistas, né? Sim. Mas numa versão diferente, né? Numa versão diferente, porque havia um grupo que competia muito com os calvinistas da época para uma mesma resposta que se queria dar. E qual é o critério? O critério para saber que você é salvo ou não. O calvinista diz, o critério tem que ser objetivo. Sim. Portanto, você tem que mostrar que, do ponto de vista da escala do progresso, você tem que estar subindo, você tem que estar subindo, porque é daí que vem a certeza. Sim. Né? Então, a certeza que aparece sobretudo da afirmação de um portador de um sucesso que foi adquirido de forma individual, que é o self-made man. Sim. Agora já o pietismo não. O pietismo, você pergunta para o pietista e diz, olha, a minha certeza de salvação ela é de natureza emocional, é de natureza subjetiva. Eu não tenho como prová-la para você objetivamente, mas eu sei que eu sou salvo. Uhum. Então, essa era um contraste. Também havia esse grupo no século XVII. Só que o que influenciou o mundo não foi esse, não foi o pietismo. O que influenciou o capitalismo ocidental, ou eu diria o capitalismo moderno, a se expandir, e isso aí é objeto de investigação do Weber, é a ética religiosa expressa dentro do sistema de crença calvinista. Essa aí que trouxe a grande revolta, né? A chamada revolta anti-escatológica. Uhum. A revolta não, a revolução anti-escatológica, né? Porque a partir da ética calvinista se introduz uma nova cosmovisão, uma nova antropovisão. Quer dizer, o mundo é um lugar para ser acomodado. Sim. Então, esse princípio da acomodação pressupõe valorização do que aqui está, da vida aqui e agora. Uhum. Né? Então, do ponto de vista disso, o Deus que é apresentado aí é o Deus que não é um Deus que não queira te prosperar. Ele está comprometido em te prosperar. Por isso, a ética ela tem uma metafísica. Uhum. A ética material, a ética do dinheiro, a ética do trabalho, ela tem uma metafísica. Por isso que você trabalha para enriquecer, para você crescer, para você prosperar. Uhum. E quando você chega a esse estágio da prosperidade, você atribui ao seu esforço individual, mas sobretudo à metafísica. Uhum. Você diz o seguinte, não, isso é porque Deus me abençoou. Olha só. Eu prosperei porque Deus me abençoou, né? Então, era a mesma concepção a mesma visão de Deus, a mesma do Velho Testamento. Sobretudo aquela exposta lá na de Provérbios, né? No estilo de Provérbios. Então, é de Provérbios e também de Eclesiastes, né? Então, a prosperidade, toda prosperidade vem de Deus, né? E quando fala prosperidade, a prosperidade não é da alma. É prosperidade material, né? Sim. Bem, se a gente tem um horizonte em que
se apresenta a prosperidade material como um valor, talvez um dos valores mais caros, e o valor para o qual a gente também atribui o próprio sentido da vida. Com certeza. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar meios para tomar posse desse valor, para viver em razão desse valor e de modo mais eficiente. Uhum. E aí o trabalho, então, é um trabalho que ganha uma nova configuração. Sim. Na Idade Média nós temos uma concepção de sociedade estamental, portanto o trabalho era mais artesanal. Uhum. O trabalho não era um trabalho que de alguma forma se orientava para suprir um ideal, uma ambição de crescimento e de prosperidade, não. Já no caso da sociedade moderna, não. Aí o cara agora tem essa ambição que foi reativada, a ambição de crescer, de crescer materialmente, de prosperar materialmente, porque, segundo a sua interpretação, isso lhe servirá ou lhe serviria de critério para sacramentar a certeza de que ele é um dos eleitos de Deus. Né? Sim, sim. E aí tudo começou, o trabalho passou a ganhar um novo contorno e o trabalho passou a tirar o crente, sobretudo, daquela noção de que se deve viver com contentamento no mundo. Sim. Né? E o contentamento. Porque aquilo que Jesus estava falando no monte no Sermão do Monte, aquele público, e ele já estava falando, né? No contentamento. No espírito de contentamento. Exatamente. O que é o contentamento? O contentamento é o limite que a fome, a fome do ego, né? É o limite que se impõe à fome do ego, quer dizer, não deixe isso crescer demais, Uhum. Porque se crescer demais você vai se corromper e perder a fé. Uhum. Então, para o cristão do primeiro século, a ambição é um contravalor. Uhum. O que é valor no Novo Testamento é o contentamento. Uhum. O Paulo diz, tendo o que comer e com que se vestir, estejamos contentes. Olha contentamento. Né? Então, mas o século XVIII, o século XIX, XVII, XVIII, XIX, ele muda completamente, radicalmente, essa noção do Novo Testamento. Né? Portanto, estabelece uma ruptura com o Novo Testamento. Sim. O calvinismo, ele se descristianiza, ele se torna antipaulino. Por quê? Só. Porque ele introduz a noção de trabalho agora que não é mais um trabalho com configurações diaconais apresentado por Paulo. O Paulo apresenta o trabalho com essa vocação diaconal. Uhum. Olha, aquele que trabalhava, aquele que roubava, não roube mais, agora antes trabalhe, para que tenha com que ajudar, oferecer ajuda para aqueles que necessitarem, e quando necessitarem. Né? Então, essa noção, quando Paulo se dirige para os ricos, diz, olha, então, agora a minha palavra é para os ricos, olha, distribua a riqueza que vocês têm, ajude os pobres, os mais necessitados. Portanto, não só o trabalho, mas a riqueza tem uma vocação diaconal no Novo Testamento. Sim. Só que, para isso, tem que haver concentração de benefícios empreendidos com o trabalho. Do contrário, isso não acontece. Uhum. Então, essa acumulação é necessária. Portanto, quando se acumula benefícios e privilégios, você cria, então, um patrimônio que passa a ser compreendido como a soma de todo esse esforço empreendido. Sim. Né? Então, para se ficar rico, você tem que acumular. Não tem como não acumular. Lembre-se que Jesus disse, não acumulei para vós outros bens aqui da terra. Essa expressão de Jesus é uma expressão
que deixa bem claro de que a acumulação é um sentido que se dá para aquilo que se faz enquanto se vive na Terra. O que você faz? Qual é o esforço que você empreende? Jesus chegou para dois irmãos, conversando com dois irmãos, e ele diz o seguinte: olha, você está empreendendo seu esforço para expandir os seus negócios, para garantir o seu futuro com estabilidade, não é? Uhum. Aí Jesus diz: pois é, você está agindo como louco, porque hoje eles podem te pedir a tua alma, e o que você tem para apresentar? Né? Sim, A questão é a seguinte: se isso é colocado como finalidade de vida, isso que eu estou dizendo é o ideal de prosperidade, sim, é o ideal de progresso. sim. Se isso é colocado como finalidade de vida, então você vai ter que produzir o movimento na direção da acumulação de privilégios, Sim. de benefícios, né? E aí você vai ter que ter coisas que possam diferenciar você do seu pária, do seu vizinho, do seu irmão, do seu amigo. Então aí, quando você não tem, por exemplo, o apetite de ter muitos carros, você pode comprar apenas um carro, mas um carro que vai dar projeção social para você. Em vez de você comprar, por exemplo, um Corolla, né, é um carro bom, ou vamos colocar um carro até menor, um Onix, um Onix novo, um carro de 67, 69 mil reais, você resolve entrar num Rolls Royce, Sim. um carro de 5 milhões de reais. 5, 10, 15 milhões de reais. Aí você tem um carro, seu vizinho compra 4 Onix, mas o seu vale por. Né? Quando você sai de Rolls Royce na rua, todo mundo fala assim: uau, ali vai um cara bem sucedido, um cara feliz da vida. Sim. Entende? Então, o Onix não, é um cara trabalhador, tá ralando a vida, mas já tá com o Onix lá. Ele tá crescendo, ele tá crescendo. E aí, existe toda aquela conversa que a gente estabeleceu ontem, que a gente fez. Eu falei para você: olha, se fala muito do desperdício, né? O Baum é um teórico social que deu muita atenção para esse traço da nossa cultura, né? Que é a cultura da acumulação, é a cultura da acumulação de bens que vão sendo descartados. Sim. Quer dizer, você sabe que muita coisa que você compra para ser descartado rapidamente. Sim. Mas você compra. Por quê? Porque aquilo, em algum momento, representa eu diria, uma elevação do seu capital social. Sim. Você entende? Então, por exemplo, existem marcas de uísque, de vinho, que quando você está num restaurante chique, se você pede para a mesa, as pessoas que estão na mesa e conhecem o negócio vão olhar: poxa vida, esse cara, olha só, olha o que ele está colocando ali para as pessoas. Quer dizer, na verdade, ele está colocando à disposição e no cenário uma etiqueta para ser consumida, mais do que um uísque, mais do que um vinho. É uma etiqueta, né? E o que é o supérfluo? O supérfluo é aquilo que se gasta com a etiqueta. Nós temos o mesmo produto, mas com etiquetas diferentes. Sim. Uma não dá projeção social, a outra dá projeção social. Qual que nós preferimos? A que dá mais projeção social. Então, essa que dá mais projeção social, a gente quer ser avaliado a partir dela. Né? Enfim, e a sociedade que se desenvolve, então, ela passa por mudanças a partir do século XVIII, XVII, XVIII, é uma sociedade que esse século XVIII é chamada primeira parte, o primeiro, eu diria, o primeiro período da modernidade, a modernidade que é estudada por Weber, né? Sim. É a modernidade que o Bauman chama ela de modernidade sólida, né? Essa primeira modernidade é uma modernidade em que
não é o consumo, mas a produção que é valorizada. Mas uma produção que visa a progressão da condição do status, Sim. e, portanto, do prestígio, né, social daquele que empreende o trabalho. Já no segundo momento, que o Bauman chama de modernidade líquida, o traço se modifica, né, e, portanto, aquele livro que ele faz, Sociedade para o Consumo, Sim. é um livro que ele ataca de frente, por exemplo, o espaço entre o tempo que se consumia duas coisas está diminuindo cada vez mais nessa modernidade líquida. Uhum. Significa que está havendo um investimento maior em coisas que vão ser descartadas mais rapidamente. Uhum. Né? Então, tudo isso aí compõe esse cenário cultural da chamada modernidade líquida. E o Bauman está preocupado com isso. A gente pensa, não, mas é porque ele vem de uma pertença de esquerda. Né? Não, Sim. não. Qualquer pessoa que está fazendo leitura, cultura contemporânea, não tem como fugir dessa realidade, dessa conclusão. De fato, nós estamos acumulando lixo. O que é lixo? São coisas que foram descartadas. Que Lixo formando. tem prazo de validade menos do que se deveria. Mas por que a gente, sabendo disso, ainda a gente continua consumindo mais e mais coisas que vão ser descartadas lá na frente? Né? Então, até mesmo para os intelectuais, diz que o intelectual nunca vai ser um rico, né? Sempre vai ser uma espécie de intermediário entre o rico e o pobre, revoltado, né? Por isso que ele ataca os ricos. Ele ataca os ricos de uma forma e os pobres de outra, né? Mas entre os pares, o que faz o intelectual? Ele tenta mostrar o seu poder, né, o seu status, o seu capital social através dos livros, né? Uhum. Ele faz questão de levar os amigos para a sala que ele tem, uma biblioteca, e mostrar a quantidade de livros, a quantidade de livros que ele tem, né? Então, eu lembro que eu conheci uns aí, eu não posso falar o nome deles aqui não, porque... mas eu conheci uns aí que me levavam para a sala, né? A chamada biblioteca, para me impressionar com os livros, né? Ai. Eu sempre fui do contra. Eu sempre achei feio aquele negócio de tirar foto com um estante atrás, né, mostrando o livro. Eu sempre achei isso que é muito brega esse comportamento, porque ele revela exatamente esse tipo de ambição, ambição intelectual, mas uma ambição que tem traço capitalístico também, né? Sim. Porque cria um certo benefício, produz um certo benefício, introduz um certo conceito novo de capital social. Uhum. Vai dar algum tipo de prestígio para quem é portador de uma grande biblioteca. Uau! Ele tem 5, 6, 7 mil livros lá na biblioteca dele, etc. Ele tem isso, aquilo. Ele tem a obra tal. Quer dizer, os caras vão comprando para impressionar, né? Agora eles foram pro YouTube, agora abriram canais e fazem vídeos com os livros atrás agora, para ser a nova modalidade deles. É isso aí. É para você ver, aquele pensador lá, o libertacionista lá, o Boff, né? Sim. Eu lembro que eu estava lá no sul, eu morava lá em São Leopoldo, e uma vez ele esteve lá na ESP para receber ser condecorado lá com um doutorado honoris causa, né? Honoris causa, né? Não, sério, professor? E aí ele estava sentado lá na plateia, e um cara apresentou ele, um tal de Zinner. O Von Zinner é um suíço que estava fazendo uma espécie de estágio prolongado aqui no Brasil, era professor de tempo integral lá na ESH, mas ele, na verdade, ele não recebia da ESH, recebia da própria agência que tinha enviado ele para o Brasil, Sim. que é lá da Suíça. Mas aí ele apresentou o Leonardo Boff, falou que foi na casa do Leonardo Boff lá em Niterói, né, Rio de Janeiro, eu acho que é lá que ele mora. E aí ele fez questão de falar dos 10 mil volumes do senhor teólogo Leonardo Boff. Eu falei, meu Deus do céu.
É hebreu. Isso é Mas muito... espera aí, o cara leu 10 mil livros para produzir o que ele produziu, é isso mesmo? Pois é. Então, veja bem, isso tudo passou a ser valorizado. A Sim. marca passa a ser valorizada. E a marca É, passa a representar esse excedente que dá projeção social para o indivíduo. A marca passa a ser um traço importante para o indivíduo ter um reconhecimento social e, com isso, adquirir certos privilégios numa sociedade que estratifica benefícios, né? Então, aí nós temos um problema, porque esse tipo de sociedade e esse tipo de comportamento moral, ele é absolutamente execrado sim. do ponto de vista da ética do Novo Testamento, a ética cristã do Novo Testamento, é absolutamente execrado. Esse tipo de vida como é apresentado pela ética calvinista a priori, e pelo que depois da ética calvinista Que ela se transformou hoje, né? exatamente construído como sociedade. Quer dizer, tudo começou com a ética calvinista. Os caras estão o tempo todo, não, 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 não. Assim, não, não, sim. Não existe papo de não, não. Se estragaram as coisas. As pessoas não têm noção do estrago feito das Não tem. gerações futuras e do que chegou hoje, Exatamente. pastor. Exatamente. Não tem essa noção. E o calvinismo fez esse estrago. O que o Ocidente é hoje é fruto do que o calvinismo, do empreendimento, eu diria, antropológico do calvinismo. É, tem a Então, contribuição do calvinismo e tem a contribuição do Freud, né? Hoje a gente está falando do calvinismo. eu diria o seguinte, é, o Freud ele teve uma influência, mas o Marx teve outra influência, mas eu diria o seguinte, a influência que eu estou dizendo é uma influência que permaneceu, né? Uhum, Ela não só permanece, ela sobe o degrau, sim, ela evolui, ela progride. Quer dizer, nós temos duas etapas da modernidade. Nós temos uma proto-modernidade e nós temos uma deuto-modernidade. sim. Nós temos uma primeira e uma segunda modernidade. Quer dizer, nós temos uma primeira que tem na produção o seu valor máximo e temos uma segunda que investe. Não é só a produção, mas a produção e o consumo. E a ênfase agora mais é a ênfase no consumo. Então, essa sociedade, essa segunda modernidade que o Baum apresenta no livro Sociedade para o Consumo, é uma sociedade que as pessoas assumem essa vocação e sem culpa. Sim. Aí ele escreveu um livro chamado Mal-Estar na Pós-Modernidade. Nesse livro, ele faz uma análise do novo perfil religioso do mundo pós-moderno. Ele fala que esse novo perfil religioso do mundo pós-moderno é basicamente determinado por uma revolução anti-escatológica. Uhum. Olha aí, Olha olha aí só. o bom. É. E o que é a revolução anti-escatológica? É a desfuturização do presente. Esse fenômeno da desfuturização do presente apresenta uma forma de uma agenda de trabalho, uma agenda de ideais a serem atingidas ao longo da vida intramundana. Sim. E a ética do trabalho, ela produz um indivíduo que se orgulha de ser o operário padrão, de ser o produtivo, de ser aquele Sim, que paga as contas, tudo em é, dia. ele, sobretudo, E toma toda a agenda da pessoa. é uma ética que obscurece, tira de cena o horizonte da expectativa escatológica do cristão, né? Sim, Quer dizer, pastor. o cristão, ele, na verdade, ele é empurrado, não é nem convidado, ele é empurrado para assumir a sua vocação mundana, na sua vocação mundana, uma espécie de negação daquilo que é determinante para a sua fé, que é o senso escatológico. O que era determinante para o cristão lá no primeiro século é saber que a qualquer instante poderia haver uma irrupção. Sim. Querendo ou não, se eles estavam ou não exagerando na interpretação da escatologia no Novo Testamento,
eu diria o seguinte, né? Ela com essa compreensão de que o reino de Deus vai se romper e o desfecho histórico de um processo escatológico de vida no mundo vai chegar ao seu cume, Sim. ao seu ponto ápice, né? Sim. Então, o Paulo não desautorizou isso porque havia movimentos também dentro do judaísmo que ia para essa mesma direção, né? Que eram movimentos que pertenciam a uma chamada grande produção de escatologismos, de apocalipsismo, né? Sim. Que vai entre o ano 200 antes de Cristo e 100 depois de Cristo. Basicamente acontece ali dentro do círculo judaico, né? Mas havia então essa fermentação escatológica presente na cultura religiosa do Primeiro Testamento, ou do Novo Testamento. Então, os caras ali estavam preocupados em melhorar a sua qualidade de vida moral. Já depois do calvinismo, da irrupção da ética calvinista, a coisa muda. Não estão preocupados mais com moral, não. Sim. Em preservar. É o contrário, Vira. O comportamento pode ser um comportamento eticamente descondicionado por qualquer tipo de moral de interim. Sim. Moral de interim é aquela moral que entre o agora e o desfecho final, sim. Você não condiciona a pessoa a viver de uma maneira mais ascética, sim, mais moderada, sem ambições. Você entende? Ambições materiais. Então, veja bem como é que mudou todo o cenário. E a gente hoje está vendo aí, por exemplo, religiões de prosperidade, como a Universal, aquela Mundial do Poder de Deus e etc. Essas igrejas famosas aí, elas todas estão preconizando, revitalizando um valor que foi introduzido no mundo moderno pela ética calvinista. Sim. Quer dizer, quem foi pioneiro em trazer isso para o mundo foram os presbiterianos calvinistas lá do século XVII e XVIII. Se eles acham ruim, vão para a história, vão estudar. Vai lá para o texto do Max Weber para estudar. Exatamente. É isso que eles vão encontrar lá. Não tem como refutar aquilo lá, não tem como. Tentaram refutar, mas não deram conta até hoje. Tentaram. A culpa não é nossa, não? Tá. A culpa não é nossa, não. Havia diferentes éticas, né, em mundos de prosperidade capitalista que não eram calvinistas, né? Sim. E aí tentam relativizar essa coisa, mas não. O fato é que a primeira sociedade que explodiu a chamada Revolução Industrial foi uma sociedade calvinista, na Inglaterra. Foi. E pronto, não tem o que se discutir. Não tem. Da Inglaterra, a coisa irradia para o contexto europeu, o mundo europeu, e daí foi para o mundo inteiro. Então, nós temos hoje uma antropologia pós-ética calvinista que estragou com a ficção. Entendeu? Porque introduziu uma noção de trabalho que, em função dela, as pessoas têm que relativizar as outras coisas, a importância das outras coisas. Exatamente. A importância de ter tempo para boas conversas com bons amigos. Tudo fica em segundo plano, pastor. Relações. Tudo. É uma boa conversa com a família, os filhos. Tem que ter tempo para isso. Para a esposa sair. Não é para discutir relação. É para conversar. Para viver uma vida mais solta, mais leve. Entende? É para ir ali tomar um sorvetinho. É para viver de forma descontraída. Tudo isso aí ficou sob suspeita, ou melhor, ficou em suspensão depois que a ética calvinista introduz essa noção de que tempo é dinheiro. Sim, é o grande valor. Então você, a partir dessa crença, você tem que aproveitar o máximo possível do seu tempo para ganhar dinheiro. Sim. Quer dizer, aquilo que aparece lá na ética calvinista, olha,
Quem que é o calvinista que está lá na indústria trabalhando? Sim. É aquele cara que trabalha de sol a sol. Aliás, nem de sol a sol. Ele começa a trabalhar às 5 da manhã e termina de trabalhar às 9 da noite. Sim. Agora me fala uma coisa, esse cara vive para quê? Para trabalho. Na minha dissertação de mestrado eu descrevi isso. Eu falei que o tempo de trabalho ele aumentou significativamente na vida das pessoas, porque o estudo também virou um estudo para o trabalho, em função do trabalho. Sim, sim. O descanso de final de semana se virou um descanso para o trabalho. Porque tudo... se você não descansa, como é que você vai trabalhar na semana seguinte, no dia seguinte? É isso aí. E assim, eu tava pensando que a representação social dessa pessoa que entende o espírito de contentamento que Jesus ensinou ali no Sermão da Montanha é uma Sim. pessoa marginalizada, pastor. É uma pessoa que não tem... Ela é quase até maltratada em alguns lugares. Ela é mal Sim, vista, sim. ela é mal, né? É isso aí. Né? Então nós temos agora um mundo que criou o trabalho, né, a noção de trabalho e o seu entorno, né, no cotidiano, eu diria a principal tarefa a ser realizado. E tudo que gira em torno do trabalho é colocado na agenda como prioridade. Então, é essa a revolução anti-escatológica que o Bauman traz como reflexão lá no livro Mal-Estar da Pós-Modernidade. Sim. Infelizmente, chegamos a esse ponto, né? Infelizmente, chegamos a esse ponto e, por causa disso, então, a nossa confiança da fé se tornou mais frágil. A nossa confiança na providência se tornou mais frágil. A nossa capacidade de resiliência se tornou mais frágil. Tudo é consequência de uma definição capitalista de uma agenda que corre, que é feita, que é construída a partir de uma noção de trabalho que tem que ser projetar um indivíduo para um progresso material, um progresso de vida no mundo. E não tem como mudar isso mais. Entendeu? Olha só onde atacou o nosso objetivo, né, pastor? Olha só como é que isso influenciou a nossa relação com Deus, a nossa carreira na fé. Meu Deus. Sim, isso inclusive atrapalha, porque boa parte das pessoas, inclusive dos evangélicos, acreditam que a ética do Novo Testamento apresenta uma metafísica, e não apresenta. Uhum. Não existe esse negócio de metafísica, a ética do trabalho com uma metafísica projetada nela. Sim. Não existe isso. Não existe esse trabalho para a prosperidade do indivíduo no Novo Testamento. Uhum. Só se o cara está lendo de forma distorcida o Novo Testamento. Sim. Não tem como ler da forma correta e chegar a essa conclusão. O cara não pode pegar um texto isolado lá, um dos últimos escritos lá do Novo Testamento, aí tem uma partezinha lá que o cara fala assim, da prosperidade da sua vida. Aí fala assim, isso aqui então é a prosperidade da vida material. Sim. Pela madrugada, faz isso não. Sim. Isso é um descaso, isso é um disparate, na verdade. Né? Isso é um disparate. Uma vez eu vi uma pessoa chegando pro pastor dela e falou assim, pastor, será que eu posso assim, frequentar menos a igreja? Porque eu tô com uma vontade de conquistar um empreendimento financeiro que vai me custar muito trabalho. Aí o pastor falou, não, tudo bem, sem problemas. Você tem minha bênção, mas depois que você conseguir esse seu empreendimento, você volta, né, a frequentar novamente a igreja. E ficou assim a relação. E é só um modelo de como dentro da igreja evangélica estão se tratando a coisa. Pois é. O que tem? O que tem de diferença entre o Novo e o Antigo Testamento? A ética do trabalho no Antigo Testamento preconiza uma metafísica, a existência da metafísica. Portanto,
ela é uma ética do trabalho voltada para a prosperidade. O contrário disso é o que o Novo Testamento apresenta. Não apresenta uma ética de trabalho preconizando uma metafísica, ou a presença de uma metafísica. Portanto, não se trabalha para prosperar no Novo Testamento. Então, qual é a finalidade qual é o grande valor do Novo Testamento em termos de ética da vida social? Qual que é? É a partilha. Partilha. Quer dizer, Jesus diz, olha, vocês vão ter que aprender a carregar a carga uns dos outros. Paulo repete isso reiteradamente. Paulo diz, olha, e compartilhar o fardo uns dos outros. Quer dizer, em vários sentidos, não é só no sentido do trabalho, mas é no sentido de saber que a cruz possa representar uma forma de vida na fé cristã, uma forma simbólica de vida na fé cristã. Portanto, carregar a cruz, quando fala da cruz, se lembra daquela imagem de Jesus carregando uma cruz para o Calvário. Quer dizer, teve que ter gente lá para ajudar, porque esse era o sentido. Todo cristão deve ajudar todo cristão. A vida é compartilhada, o sofrimento é partilhado. Quer dizer, a gente partilha a cruz, a gente não leva ela sozinha nas costas. Isso é o que é valor do Novo Testamento. Quer dizer, se isso fosse levado a sério, será que a gente teria tanto modismo, tantas igrejas aí? Não sei, eu acho que não. É isso mesmo. Podcast Crer para Viver com o Dr. Anderson Clayton Pires no YouTube, Spotify, Deezer e TikTok. Para o apóstolo Paulo, a conversão tem a ver com a ruptura, né? A expressão que ele diz é o seguinte: há um chamado. Ele diz: "Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação." Essa vocação é o chamado para ser santo. Aí tem a ver o conceito de conversão com o conceito base e fundamental para um processo, se instituir um processo de santificação.